ao meu canal, o canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos falar das estruturas das proteínas, primária, secundária, terciária e quaternária. Se você gostou do assunto, deixe o seu like. Vamos falar das estruturas das proteínas, começando pela estrutura primária. É o próprio sequenciamento dos aminoácidos. Nós encontramos aqui na estrutura primária os monômeros ligados por ligações peptídicas ou ligações amida, certo? Na estrutura secundária eu tenho ligações entre aminoácidos vizinhos, formando esse formato helicoidal ou preguiado. Na estrutura terciária eu tenho a forma específica, também chamada de conformação da proteína. Aqui nós temos interações entre radicais de aminoácidos mais distantes. E cada proteína vai ter um formato de estrutura terciária. Nós podemos dizer que a estrutura quaternária resulta da ligação de algumas estruturas terciárias ou secundárias, formando essa estrutura. Então aqui nós temos 4 cadeias polipeptídicas, certo? Ligadas, formando a estrutura quaternária. Vamos falar sobre todas elas. Fique aí. Vamos então para a classificação geral. Aqui eu coloquei uma ideia, mas esse critério é um critério arbitrário. Então um oligopeptídeo de 2 a 20, um polipeptídeo mais de 20, uma proteína acima de 50. Agora, nós temos que diferenciar as proteínas, supondo que esse aqui é um aminoácido, esse aqui é outro, esse é outro, esse é outro e assim por diante. Então eu tenho uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Bom, eu posso ter uma sequência exatamente igual, certo? Até essa posição, mas a quantidade vai me dizer que faltando um aminoácido, a proteína já é diferente. Então, em outras palavras, se eu tiver uma proteína com 1500 e tiver uma outra com 1499, essa proteína pode não funcionar e ter uma conformação diferente. O tipo, por exemplo, né? Vocês podem ver, ó, essa aqui é igual até aqui, certo? Exatamente igual. O último muda. Mudar um aminoácido muda a conformação e a função dela. Então, não adianta. A sequência, então, vocês podem ver, ó, todos os aminoácidos que tem aqui estão aqui, mas eu mudei a sequência, certo? De um aminoácido com outro aqui. Certo? O número é igual, então o número de aminoácidos que tem aqui é exatamente igual a esse, certo? Mas eu mudei a sequência. Também não vai funcionar. Os aminoácidos, eles têm que estar na posição correta, não importa o tamanho da proteína. Então, só para vocês terem uma ideia, uma doença genética chamada anemia drepanocítica falciforme, ou também chamada de anemia falciforme, tá? Troca de um dos 574 aminoácidos, que é glutamina por valina. Já é suficiente para que o indivíduo tenha a doença. As representações das proteínas são as mais diversas possíveis. Nos temos aqui, ó, uma representação de superfície, vai dizer muito sobre o funcionamento dela, o desenho, né, se é helicoidal ou se é preguiado, e o esqueleto mesmo, peptídico, com as inúmeras ligações peptídicas mostradas. Tá? Se vocês quiserem ter acesso aos diversos tipos de proteínas, entrem nesse site aí de proteínas, que vocês vão obter todos os modelos e as representações possíveis das diversas proteínas conhecidas. Vamos falar então da estrutura primária, certo? Então a estrutura primária, nós temos aqui o hormônio chamado insulina, que regula a utilização de glicose no sangue. Então vocês podem notar que a estrutura primária é a própria ligação entre os aminoácidos. Vocês estão vendo aqui que a insulina tem uma cadeia A e uma cadeia B. A cadeia B também a gente estamos mostrando aqui as ligações entre os aminoácidos. E com relação à conformação espacial, tá, dessa proteína, nós temos as ligações de sulfeto que vão unir essas duas cadeias, tá? E mais uma ligação aqui numa região próxima da cadeia A.
Vamos então para a estrutura secundária. Na estrutura secundária, eu tenho ligações entre duas cadeias de aminoácidos, certo? Então, estou mostrando aqui a folha beta preguiada, tá? Porque vai formando essas deformações aqui. Não sei se vocês conseguem perceber com esse desenho. Então, notem aqui, eu tenho uma amina, na sequência eu tenho uma carbonila, depois um carbono alfa, depois outra amina, outra carbonila e carbono alfa. Então, é essa sequência que vem para cá, certo, gente? Para cá. Agora, notem aqui, ó, eu tenho uma amina, uma carbonila e o carbono alfa. Uma amina, uma carbonila e o carbono alfa. Exatamente o contrário dessa coluna de cima, ok? Então, essa folha B preguiada, ela tem duas cadeias de aminoácidos antiparalelos, tá? Antiparalelas. E agora elas podem ser paralelas, né? Se eu tiver a mesma sequência aqui embaixo, certo? Elas podem ser paralelas. Então eu posso ter cadeias preguiadas beta, antiparalelas ou paralelas. Agora, na estrutura alfa-hélice, vocês podem ver, ó, eu ligo uma amina com uma carbonila, certo? Eu vou ligar uma amina com a carbonila. Então esse formato aqui é chamado de formato helicoidal, certo? Como se tivesse, não tem um eixo central, tá? Esse formato aqui é um formato helicoidal e depende muito das ligações entre amina e carbonila de aminoácidos vizinhos. Antes de entrarmos na estrutura terciária, é bom a gente fazer uma revisão dos tipos de interações, tá? Essas interações vão definir o formato da proteína, a conformação da proteína. Então nós temos ligação iônica, como vocês podem ver aqui e aqui, certo? Que aparece em alguns estudos aí como ligação salina, não gosto desse termo, pela definição do que é salino ou não, tá? Mas isso é outra questão. Tem ligação de hidrogênio, certo? A ponte de sulfeto, que é a forma de interação mais forte, porque aqui se estabelece uma ligação covalente. Então é a ligação mais forte das interações. Nós temos forças de Van der Waals, que são interações hidrofóbicas. Também vai aparecer também forças de dispersão de London. E muitas vezes essas ligações hidrofóbicas vão aparecer na parte mais interna, porque normalmente as proteínas no seu externo estão em contato com superfícies úmidas ou aquosas. Então a tendência é que essas estruturas, esses radicais, fiquem para o interior e no exterior mais radicais polares. Visto isso, vamos para a estrutura terciária. Então estamos vendo aqui o formato específico de uma proteína ou chamada de conformação da proteína. Então nós podemos observar aqui uma ligação de hidrogênio entre duas regiões dessa proteína, uma ponte de sulfeto, uma interação iônica e uma interação hidrofóbica, né? Observem que aqui nós temos uma distância um pouco maior. Essas ligações vão definir o formato dessa proteína. Então, na estrutura quaternária, nós vamos encontrar interações que vão ligar as estruturas polipeptídicas, seja elas de estrutura secundária ou de estrutura terciária. Essas interações podem ser não covalentes ou covalentes. Analisando então a ligação dessas estruturas, dessas cadeias polipeptídicas, certo? Nós podemos dividir em dois grupos, tá? Os oligômeros e os multímeros, tá? Cada cadeia é um monômero, é uma subunidade. Então, no exemplo aqui, nós temos a hemoglobina. A hemoglobina tem 4 cadeias, então tem 4 subunidades. 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, certo? Então, como tem 4, a hemoglobina é um tetrâmero, por isso é um oligômero, ok? E tem 2 heterodímeros. Por que 2 heterodímeros? Porque ela tem cadeia alfa e cadeia beta. Muito bem. O interessante é que na hemoglobina as 4 cadeias estão ligadas.
mas a alfa está ligada com a beta e a outra alfa também está ligada com a beta. Então é sempre ligação alfa e beta. No caso dos vírus, por exemplo, normalmente os vírus são multímeros, porque tem muitas cadeias polipeptídicas ligadas e normalmente são diferentes. Podemos também classificar as proteínas conforme o seu formato externo. Por exemplo, nós temos proteínas fibrosas, porque parece uma fibra, e proteínas globulares, porque tem um aspecto arredondado. Nas proteínas fibrosas, vou lembrar o seguinte com vocês. Se nós tivermos, por exemplo, eu estou olhando um barbante ou um cabo de aço, eu vou verificar que as fibras do cabo de aço estão entrelaçadas. No barbante a mesma coisa. A resistência é maior do que se eu tivesse uma estrutura única naquele calibre. Então o entrelaçamento vai formar maior resistência. Exemplos, a queratina, que nós encontramos na pele, nas unhas, o colágeno, que aparece dos ossos, na pele também, miosina e actina dos músculos. Já nas proteínas globulares, nós podemos encontrar nas enzimas, na albumina, na hemoglobina. Normalmente essas estruturas estão em meio aquoso. Bom, o formato globular facilita o trânsito. Além disso, nós temos que lembrar o seguinte, usando a quimotripsina, que é uma enzima, tá? Além disso, nós temos que levar em conta o seguinte, para esse formato aqui, tá? A parte externa tem que ser hidrofílica para facilitar o trânsito no meio aquoso. E a parte interna, é claro, vai ser hidrofóbica. Para falar das proteínas de membrana, né, como nós estamos vendo aqui, certo? Vou usar esse exemplo aqui, tá? Vou usar o exemplo de uma proteína integral. Por exemplo, a aquaporina. A aquaporina atravessa toda a membrana plasmática. É claro que a parte central da membrana plasmática, na sua ultraestrutura, ela é hidrofóbica, certo? Ela é formada por uma estrutura apolar, que são ali os ácidos graxos. Então essa parte aqui, em contato com a estrutura apolar, ela também é apolar. Essa é uma vista lateral. Agora, fazendo uma vista frontal, né, olhando daqui de cima, tá? Olhando frontalmente, nós vemos que essa parte aqui é a parte apolar, que aparece aqui, certo? E a parte central, que nós estamos olhando de cima, né, é hidrofílica ou polar, para permitir a passagem de água. Para concluir, então, vou mostrar aqui quais são os tipos de colágeno. Certo, gente? Nós encontramos colágeno em diversas partes do corpo. Vou fazer uma referência aqui para dois locais. Na derme, tá? Fazendo a sustentação, e o colágeno é objeto de muita pesquisa, porque como ele é matriz aqui de sustentação na derme, aí tem a questão das rugas, a questão da cicatriz. Nos ossos também é matriz de sustentação, com a idade diminui a produção de colágeno e com a idade os ossos se tornam mais quebradiços. Na próxima aula vamos falar de desnaturação das proteínas. Permaneça no meu canal, se inscreva, dê o seu like, bata o sininho, que para nós é muito importante. Obrigado pela audiência.